Aula 1, tema: Introdução aos modelos de linguagem e criação de prompts e perguntas. Duração de 90 minutos. Objetivos: 1. Compreender como funcionam os modelos baseados em transformers, como o GPT-4. 2. Entender os fundamentos dos modelos de linguagem. 3. Aprender a criar prompts e perguntas eficazes para interagir com os modelos de linguagem. Definição de prompt. Prompts e perguntas são termos usados para descrever estímulos que solicitam uma resposta ou ação de alguém ou algo, como um usuário, um sistema de inteligência artificial, um estudante, etc. Neste caso, vamos explorar as diferenças entre esses dois termos e suas aplicações em contextos específicos. Prompts. Prompts são instruções, palavras ou frases que orientam uma pessoa ou um sistema a realizar uma ação, responder a uma pergunta ou refletir sobre um tema. Eles são amplamente utilizados em contextos educacionais, criativos e tecnológicos. Exemplos de prompts: escreva uma redação sobre suas férias. Descreva como você se sentiu quando conseguiu algo importante. Liste 3 coisas que você gostaria de mudar em sua vida. Perguntas. Perguntas são enunciados que buscam obter informações, opiniões ou esclarecimentos sobre um assunto específico. Elas podem ser feitas de forma direta ou indireta e geralmente começam com palavras interrogativas, como o quem, o que, onde, quando, por que e o como. Exemplos de perguntas: onde você mora? Quando é o seu aniversário? Por que você decidiu estudar essa área? Diferenças. Apesar de prompts e perguntas terem o objetivo comum de obter uma resposta, eles se diferenciam em sua estrutura e propósito. Estrutura. Prompts são geralmente mais abertos e menos estruturados do que perguntas, permitindo uma maior liberdade de resposta. Perguntas, por outro lado, seguem uma estrutura mais clara e direta, exigindo respostas mais específicas. Propósito. Prompts são usados para estimular a criatividade, reflexão e ação, enquanto perguntas visam obter informações ou esclarecimentos. Diferenças entre prompts e perguntas em formato de lista, seguindo a ordem alfabética. Aplicação: prompts são comumente usados em contextos educacionais e criativos para estimular o pensamento e a expressão, enquanto perguntas são usadas em uma variedade de contextos, incluindo pesquisa, entrevistas e conversas do dia a dia. Fonte: Oxford English Dictionary. Complexidade: perguntas podem variar em complexidade, desde perguntas simples de sim ou não até perguntas abertas e complexas. Por outro lado, prompts tendem a ser mais abertos, levando a respostas mais elaboradas e reflexivas. Fonte: Critical Thinking, The Nature of Critical and Creative Thought, by Robert J. Serberger, James C. Kaufman, e Jean I. Pretz. Interação: perguntas geralmente envolvem uma interação direta entre duas partes, por exemplo, entrevistador e entrevistado, enquanto prompts podem ser usados de forma mais individual, como em um exercício de escrita ou um sistema de inteligência artificial que responde a um comando. Fonte: The Art of Asking How to Ask Better Questions, by Terry J. Faden. Abordagem interdisciplinar: crie prompts que conectem matemática, biologia e língua portuguesa para estimular o pensamento crítico e a compreensão integrada do conteúdo. Atividades práticas: elabore questões que incentivem a aplicação prática dos conceitos aprendidos em matemática, biologia e língua portuguesa. Clareza: formule perguntas de maneira clara e direta, evitando ambiguidades que possam gerar confusão nos estudantes. Contexto: relacione os temas das questões com situações do cotidiano para tornar o aprendizado mais significativo. Criatividade: desenvolva prompts que estimulem a criatividade dos alunos, como questões que os encorajem a criar histórias ou resolver problemas de maneiras inovadoras. Dificuldade equilibrada: elabore perguntas de diferentes níveis de dificuldade para desafiar e motivar os estudantes. Discussão: crie prompts que incentivem o debate e a troca de ideias entre os alunos. Estimular a pesquisa: faça perguntas que levem os alunos a buscar informações em fontes confiáveis e aprofundar seus conhecimentos. Exemplos: inclua exemplos concretos nos prompts para ilustrar os conceitos abordados e facilitar a compreensão dos estudantes. Feedback: crie oportunidades para que os alunos recebam feedback sobre suas respostas, auxiliando-os a identificar erros e aprimorar suas habilidades.
Flexibilidade. Ofereça prompts que permitam diferentes abordagens e estratégias de resolução, permitindo que os estudantes encontrem seu próprio caminho. Formato variado. Utilize diferentes formatos de questões, como múltipla escolha, dissertativas, completar lacunas e problemas. Inclusão. Elabore prompts que contemplem a diversidade e promovam a inclusão, respeitando as diferenças e particularidades dos alunos. Integração. Relacione os temas das questões com outras áreas do conhecimento para ampliar a compreensão dos estudantes. Objetivos de aprendizagem. Crie prompts alinhados com os objetivos de aprendizagem do ensino médio, assegurando que as questões sejam relevantes para os alunos. Problemas reais. Desenvolva questões que abordem problemas reais e desafios da sociedade, estimulando os estudantes a aplicar seus conhecimentos na prática. Raciocínio lógico. Elabore prompts que exijam o uso do raciocínio lógico, a fim de desenvolver habilidades de pensamento crítico e analítico. Reflexão. Incentive os estudantes a refletir sobre os temas abordados, desenvolvendo a capacidade de autoavaliação e autoconhecimento. Relevância. Selecione temas de matemática, biologia e língua portuguesa que sejam relevantes para a vida dos estudantes, tornando o aprendizado mais significativo. Tempo. Considere o tempo necessário para que os alunos possam resolver as questões. Aqui estão alguns exemplos de prompts que seguem as dicas mencionadas anteriormente. Abordagem interdisciplinar. Imagine que você é um cientista investigando a relação entre o crescimento de uma população de plantas e a quantidade de CO2 na atmosfera. Descreva uma situação em que você precisaria aplicar conceitos de biologia, matemática e língua portuguesa para analisar e comunicar seus resultados. Atividades práticas. Considere que você foi encarregado de organizar um evento em sua escola que envolve a venda de ingressos. Determine a quantidade de ingressos vendidos e a receita total com base nas informações fornecidas. Depois, escreva uma carta formal à direção da escola apresentando os resultados e destacando o sucesso do evento. Contexto. Selecione uma notícia recente relacionada à saúde e discuta como os conceitos de biologia e matemática estão presentes no texto. Além disso, analise como o autor utiliza a língua portuguesa para transmitir informações de forma clara e precisa. Criatividade. E escreva um conto de ficção científica em que um grupo de estudantes precisa utilizar seus conhecimentos em biologia, matemática e língua portuguesa para desvendar o mistério de uma criatura desconhecida que apareceu em sua cidade. Dificuldade equilibrada. Leia o texto abaixo e identifique as metáforas presentes. Em seguida, resolva o problema matemático relacionado à quantidade de palavras e à estrutura do texto. Por fim, discuta a relação entre a mensagem do texto e os conceitos matemáticos envolvidos. Discussão. Em grupos, debatam sobre a importância da conservação da biodiversidade, levando em consideração aspectos éticos, ecológicos e socioeconômicos. Apresentem argumentos baseados em conceitos de biologia e matemática, utilizando a língua portuguesa para expressar suas ideias de forma clara e persuasiva. Estimular a pesquisa. Pesquise sobre a teoria dos grafos e suas aplicações na biologia, como na análise de redes de interação entre espécies. Escreva um ensaio apresentando as principais descobertas e discutindo a importância dessa área de estudo. Exemplos. E analise o seguinte texto sobre a importância das abelhas na polinização de plantas. Identifique os exemplos concretos utilizados pelo autor para ilustrar seus argumentos e discuta como a matemática pode ser aplicada para entender o impacto das abelhas nos ecossistemas. Feedback. Resolva o seguinte problema matemático envolvendo taxas de crescimento e decréscimo de uma população de animais. Compartilhe sua resposta com um colega e forneça feedback construtivo sobre a solução um do outro, destacando acertos e pontos a serem aprimorados. Problemas reais. Com base em seus conhecimentos em biologia, matemática e língua portuguesa, escreva uma proposta detalhada para a criação de um programa educacional voltado à conscientização sobre a importância da reciclagem e do uso responsável dos recursos naturais. Inclua dados estatísticos e argumentos baseados em conceitos biológicos para embasar sua proposta. Utilize recursos da língua portuguesa para estruturar seu texto e apresentar suas ideias de forma clara e persuasiva. No próximo encontro eu vou mostrar uma tabela de estratégias para criar perguntas eficientes e claras.